Existe uma pergunta que me acompanha há alguns anos. A literatura pode salvar uma pessoa? Eu não sei se essa pergunta tem uma resposta definitiva, mas existe um livro que mudou profundamente a direção da minha vida. E talvez esse primeiro vídeo seja justamente a história de como isso aconteceu. Sejam muito bem-vindos! Eu sou Rafaela Correia, psicóloga clínica, estudo psicanálise. E antes de tudo isso, sou uma leitora. A literatura sempre caminhou ao lado da minha formação. Eu nunca consegui separar completamente essas áreas. Para mim, os grandes livros também são uma forma de compreender o ser humano. Eles nos ajudam a pensar sobre a vida, os sofrimentos, os desejos, sobre quem somos e muitas vezes sobre aquilo que ainda nem sabemos, e foi justamente por isso que eu resolvi criar este canal. Durante muito tempo eu senti uma necessidade de conversar sobre tudo aquilo que me atravessa. Filosofia, literatura, psicologia, psicanálise, artes, um lugar para compartilhar leituras, fazer perguntas, construir reflexões e, quem sabe, encontrar pessoas que também gostam de conversar sobre isso. E achei que não existia forma melhor de começar esse canal do que contando a história do livro que me trouxe até aqui. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, escritora inglesa. Eu encontrei esse livro em um momento muito específico da minha vida, em que eu me sentia muito perdida intelectualmente, e eu nunca fui o tipo de pessoa que segui necessariamente listas de leituras. Eu sempre vivi a leitura de uma forma muito intuitiva. Para vocês terem uma ideia, o meu estilo de leitura, é claro que há uma espécie sim de critérios, mas o meu modo geralmente de encontrar leituras, nem sempre assim, mas muitas vezes é assim que acontece. Eu estou na biblioteca, passo pela estante e de repente olho um livro e por algum motivo esse livro me chama a atenção. Eu pego o livro e começo a ler. Foi exatamente assim que aconteceu com Um Teto Todo Seu. Não era um livro que eu já tivesse escutado falar. Olhei para a estante, me chamou a atenção, peguei e comecei a ler, e esse livro mudou a minha vida. E para falar a verdade, os maiores livros que eu li na minha vida foram exatamente dessa forma. É quase como diria na psicanálise, uma espécie de associação livre. Você não pensa muito. O que surge, você fala. Então, é meio que isso. Eu não penso muito, eu não racionalizo muito. É claro que muitos livros também já li, porque eu vi em listas entre os cânones, os maiores livros da literatura clássica. Já li muitos assim, mas também tenho essa espécie de conexão com o livro sem saber absolutamente nada sobre ele. E acho isso fantástico, porque nos leva a lugares que a gente não premeditava. A gente lida com a surpresa do encontro, a gente lida com o inesperado, com o desconhecido. E eu acho isso extremamente rico, porque você não sabe o que esperar daquela história, você não sabe como ela vai te afetar. Então, naquele momento da minha vida, em que eu comecei a ler Um Teto Todo Seu, acredito eu que era 2023, era um momento em que eu tava um pouco perdida. Não vamos dizer que era uma crise, mas era uma espécie de desencontro. Sabe quando você gosta de muitas coisas, mas você não sabe muito bem por qual caminho percorrer, justamente porque você gosta de muitas coisas? E eu sou assim, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito da psicanálise. Mas quando você gosta de tantas coisas ao mesmo tempo, fica difícil você delimitar uma espécie de procura, de pesquisa. Então eu tava me sentindo assim. Até que esse livro me encontrou, não fui eu quem o encontrei paradinho na estante. Ele me encontrou exatamente no momento em que eu precisava dessa leitura, e eu não fazia a menor ideia do quanto eu precisava dessa leitura. Talvez possa ser exagero dizer que um livro pode salvar uma pessoa, mas acredito que alguns livros reorganizam a forma como nós habitamos o mundo. Há livros que nos transformam, mudam a forma como nós enxergamos o mundo, como isso aconteceu comigo. Eu acho interessante explicar para vocês um pouco sobre o livro Um Teto Todo Seu. E eu pensei que talvez fosse interessante ler a capa, como vocês podem ver, com a descrição do livro para vocês terem uma noção, e depois a gente discorre um pouco melhor sobre isso. Um teto todo seu, um quarto, uma sala, um espaço livre de interrupções, alinhamentos, desatenções.
tempo suficiente para se dedicar à escrita. Eis aí as condições básicas, segundo Virginia Woolf, para que uma mulher escreva ficção. Mas nada disso adiantaria sem recursos financeiros ou validação social. 2 fatores largamente ausentes da vida das mulheres até o século XX. Essa é a tese que Woolf desenvolve com brilho, lirismo e ironia refinada neste ensaio ficcional, no qual traça um painel da presença feminina na literatura, exaltando as conquistas das escritoras do século XIX e exortando as gerações futuras a trabalhar e construir sua vida sobre essa herança. Então, como vocês puderam ver um pouco através dessa leitura, é um ensaio em que a Virginia Woolf ela vai discutir sobre mulheres na literatura. E ela começa com uma pergunta muito intrigante. Por que mulheres escrevem menos poesia? Por que as mulheres têm uma tendência a escrever romances ou ensaios? E aí ela traz um grande repertório de mulheres escritoras ao longo da história que escreveram romances, como Jane Austen, George Eliot, entre outras escritoras. E ela faz uma pergunta: por que as mulheres não escrevem poesia ou escrevem menos que os homens? Por que as mulheres têm menos reconhecimento também que os homens? E a partir dessa pergunta, ela vai discorrer várias possíveis respostas. Entre elas está o tempo. Ela diz em determinado momento que as mulheres não têm nem 30 minutos que possam chamar de seu, devido à alta demanda com a família, com os filhos, com a casa, com as visitas. Outra questão que ela vai desenvolver é a parte financeira. Vejamos bem que a Virginia Woolf ela escreve isso no século XX, quando muitas mulheres ainda não tinham muitos direitos dos quais nós temos hoje. Entre elas, a possibilidade de ter uma renda. Então ela diz a famosa frase que a mulher ela precisa de um teto todo seu e 500 libras por ano para que ela possa se tornar escritora. Por quê? A questão financeira ela é muito importante, porque ela vai te dar toda uma base e uma segurança para que você possa escrever. Outra questão é que assim como a mulher ela não tem nem 30 minutos para chamar de seu, ela também precisa de um espaço que ela também não possuía naquele momento. As mulheres não possuíam um espaço que pudesse ser seu. E a Virginia Woolf ela vai discutir o quanto isso aparece, pelo menos no século XIX e no século XX, que as mulheres elas tinham que escrever, e ela cita Jane Austen como um exemplo, de que essas mulheres elas tinham que escrever dentro de uma sala de visitas. Então a mulher ela tinha que sempre estar disponível para o outro, disponível para o marido, disponível para as crianças, disponível para as visitas. Então ela precisava estar sempre nesse lugar compartilhado com o outro. E não havia espaço para um lugar seu. Então por isso que o nome do livro se chama Um Teto Todo Seu. A partir dessa leitura eu comecei a questionar por que eu também não lia mulheres. É evidente, né? Claro que eu lia mulher, já tinha lido várias mulheres, né, nesse período. Mas, além dessa reflexão, eu havia percebido que grande parte das minhas leituras eram homens. E não é uma questão de separar gênero, porque quando a obra é boa, supera, digamos, o artista. Mas isso me intrigou. Por que eu não leio? Por que não me é apresentado? Por que não é falado? Me gerou essa curiosidade. Por que isso não chega até a mim? Porque a Virginia Woolf, nesse livro, ela vai citando tantas mulheres. Eu falei, meu Deus, eu não conheço 90% das mulheres que são citadas. E ela vai discutindo a obra, ela vai discutindo um pouco sobre a vida das escritoras. E isso me gerou uma grande questão. A partir desse questionamento, dessa curiosidade, por que isso não é apresentado? Por que é apresentado muitos homens, escritores, artistas, mas por que as mulheres não são apresentadas? Eu comecei a pensar comigo, eu preciso ir atrás disso, eu preciso entender por que isso não é apresentado. Elas são boas? Por que de fato elas não aparecem? Então, qual seria o motivo por trás dessa invisibilidade dessas mulheres? A pergunta que ficava era, será que as mulheres escreviam menos? De fato, as mulheres escreviam menos devido ao lugar que a história vai dando às mulheres. Dentre essas perguntas, as mulheres eram menos publicadas. Então, muitas perguntas começaram a eclodir na minha mente. Eu precisava descobrir quem eram essas mulheres, o que acontece para que elas não aparecessem
nos artigos, própria história da literatura. Então essas perguntas me acompanharam nesse período e eu comecei uma espécie de loucura a querer ler muitas mulheres. E aí eu fui pesquisando as mulheres, né, da literatura. E a partir daí eu comecei a me aprofundar na história das mulheres. E aqui a coisa ficou completamente maluca, porque é uma história muito triste, muito violenta, mas ao mesmo tempo me encantava saber que eu poderia estar nesse lugar de busca, de eu quero resgatar essas mulheres do esquecimento, eu quero tirá-las do porão onde há aranhas e teias de aranhas e apenas a obscuridade. Eu quero trazê-las um pouco para a luz, eu quero trazer essas mulheres, eu quero conhecê-las, eu quero mostrar para o mundo que elas existem e que elas são excelentes escritoras, que elas são excelentes artistas, que elas não estão onde estão nessa invisibilidade, elas não são boas escritoras ou artistas, mas porque a história é organizada, a nossa cultura é organizada para que elas não sejam vistas, reconhecidas e, óbvio, reconhecidas como boas naquilo que elas fazem. E claro que estudando sobre a história das mulheres, eu comecei a ler muitos livros sobre isso, comecei a descobrir também por que as mulheres não eram lidas, por que as mulheres não podiam escrever, por que as mulheres, elas não tinham a mesma visibilidade que homens tinham fazendo exatamente a mesma coisa. É uma série de fatores que a gente pode conversar em outro vídeo. Mas a questão é, no momento em que eu estava perdida, sem saber como eu poderia, no momento em que eu estava perdida, com muitas perguntas, saber muito para onde caminhar, esse livro me trouxe à luz uma inquietação muito grande. E aí eu percebi que era exatamente esse o caminho que eu queria percorrer. Então a Virginia Woolf, ela me salvou, sabe? E ela se tornou uma espécie de símbolo da minha vida. Uma espécie de mestra que tem me acompanhado e que em todas as minhas jornadas, quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso me encontrar, é a ela que eu recorro. Então eu pego um romance, eu pego os diários dela e a partir desse movimento de procura por ela, eu sinto que eu tenho alguém me acompanhando. Eu sinto que eu tenho alguém que eu posso dialogar e que eu possa me sentir viva quando estiver me sentindo desumanizada. Então, a Virginia Woolf, ela salvou a minha vida. E eu sou extremamente grata de como a literatura ela pode nos tornar humanos, mais humanizados mesmo, porque ela vai nos fazendo encontrar com nós mesmos, porque por mais que ela não responda perguntas, ela nos sensibiliza para a vida. Então, eu sou extremamente grata por ter encontrado a Virginia Woolf nesse momento da minha vida. A partir desse percurso também eu criei um clube de leitura que se chamava Um Teto Delas, onde o grande objetivo era, ok, se nós não lemos escritoras mulheres, então esse é o propósito desse clube de leitura. Vamos conhecê-las para poder criticá-las, para poder exaltá-las, não importa qual é o motivo, mas se não nos apresentam, nós vamos conhecê-las, nós vamos apresentá-las ao mundo. A ideia é justamente retirar essas mulheres do esquecimento, como eu mencionei. E olhando hoje para essa trajetória, eu percebo que esse canal nasce desse mesmo movimento. Da vontade de compartilhar essas descobertas, da vontade de compartilhar essas conversas, de pensar junto, de ter trocas e de ter conversas que continuem mesmo depois que esse vídeo termina. Então talvez eu ainda não consiga responder se a literatura realmente salva, mas posso contar como ela transformou profundamente a minha vida. E talvez seja exatamente essa conversa que começa hoje. Se essa conversa fez sentido para você, eu espero que ela seja a primeira de muitas. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixe o seu comentário, porque eu realmente quero saber o que você pensa. Compartilhe esse vídeo com alguém que também ama literatura, psicologia, psicanálise, arte, história, humanidades. E nos vemos em breve para continuarmos esse diálogo juntos. Até a próxima!